E aí, pessoal, volto aqui para falar um pouco hoje sobre o gramscismo. Talvez muitas pessoas já ouviram falar bastante, né, do gramscismo, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui, na verdade, para relembrar alguns fatos que talvez possam estar ficando perdidos aí, né? Eu faço esse vídeo principalmente por causa da sessão de anteontem, né, do ministro Paulo Guedes, que ele foi absolutamente massacrado durante 3 horas, né, na CCJ, Comissão de, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, lá no Congresso Nacional. E eu fiquei realmente muito espantado com o fato de que os representantes do governo, né, a base do governo, como o PSL principalmente, não conseguiram fazer a defesa do ministro, né? Até deram um argumento lá de que a inscrição para a comissão foi feita num período em que a esquerda ela se organizou, né, melhor e conseguiu, na verdade, ocupar, né, todas as vagas da comissão, onde eles não conseguiram, né, a base do governo, fazer um contraponto suficiente, deixando o ministro naquela situação onde ele foi absolutamente desrespeitado e tendo a obrigação, né, de responder, de rebater na mesma moeda as acusações desonestas que fizeram contra ele. Então, o gramscismo, né, para quem já ouviu falar ou para quem nunca ouviu falar, é uma estratégia de ocupação de espaço, de tomada de poder, elaborada por um escritor italiano chamado Antonio Gramsci, né? O contexto que ele estava inserido é o contexto dos anos 30, mais ou menos, onde na ascensão, né, do fascismo do Mussolini e do nazismo do Hitler, ele foi preso, na verdade, por ser comunista na Itália, e na cadeia ele escreveu os Cadernos do Cássio, uma compilação de 29 cadernos, né, com estratégias de tomada do poder pela esquerda. E nesse caderno ele descreve, ele elabora, né, essa nova estratégia para tomada de poder, que não seria através das armas, como foi feito na União Soviética. Então Gramsci olha para a União Soviética, ele vê que o jugo que o regime está impondo sobre a população e sobre a Europa está fazendo com que estourassem revoltas, né, e o povo não se submetesse voluntariamente ao regime soviético, ao regime comunista que estava sendo implantado naquele período. Então ele escreve esses cadernos do Cássio, ensinando os revolucionários que a estratégia melhor para a tomada de poder não seria mais não seria mais através do poder bélico, mas seria através de uma revolução cultural. Para o Gramsci, né, a tomada de poder pelos comunistas seria mais eficaz e efetiva pela mudança da cultura da sociedade, que todos se tornassem socialistas, né, no pensamento e voluntariamente aderissem ao regime, o que não acontecia, né, na Revolução Russa, né, de 1917, onde o regime comunista, na verdade, ele foi imposto através de armas, né? E nós sabemos ao longo da história, com vários impérios, né, e vários regimes que tentaram se impor pela força, eles duraram um espaço de tempo muito curto no que eles pretendiam, na verdade. Então Gramsci ele ensina, né, a fazer a revolução cultural, que é a tomada de poder com a ocupação dos espaços públicos de influência da sociedade. Então ele ensina, né, aos socialistas a tomarem escolas, a tomarem igrejas, a tomarem redações de jornais e revistas, a tomarem televisões e etc. Todos os espaços públicos que pudessem, né, que pudessem ser, né, disseminadas as ideias socialistas através da modelação do imaginário da população. E essa estratégia ela foi muito bem implantada, foi muito bem sucedida, principalmente no Brasil,
onde a gente sabe que o nosso país tem uma educação muito deficiente, né? E onde as pessoas saem da escola, mesmo do ensino médio, sem uma base muito grande a respeito da história, a respeito dos acontecimentos históricos que aconteceram. Então, no Brasil, essa estratégia funcionou muito bem. Talvez você já tenha se perguntado por que hoje o funk está sendo muito disseminado, talvez porque o feminismo está sendo muito maçantemente, né, noticiado pela imprensa, entre outras coisas. Isso tudo é produto dessa revolução do Gramsci. Até esse livro aqui que eu terminei de ler, do Flávio Gordon, chama A Corrupção da Inteligência, Intelectuais no Poder. Ele conta a história desde o início, né? Desde quando os comunistas brasileiros, lá na década de 60, começaram a disseminar essas ideias, mesmo no período militar, onde eles conseguiram absorver essas ideias e pós-luta armada, né, eles conseguiram, na verdade, implantar essas ideias, tomaram as universidades, formaram uma militância intelectual para militar nas universidades, como a gente vê hoje aí, a maioria dos professores de esquerda e comunistas, né, doutrinando, né, e contando somente um lado da história do socialismo, que é o lado bom, né? Então a nossa juventude hoje ela é formada maciçamente por pessoas que saem das universidades com a cabeça socialista sem saber que era socialista. Isso era um ponto muito importante para Gramsci. Ele entendia que a revolução cultural deveria ser bem sucedida a partir do momento em que as pessoas, mesmo, né, influenciadas por intelectuais especialistas, que hoje a gente vê em vários programas de televisão, né, universitários, doutores, mestres, né, trazendo uma visão enviesada dos fatos que acontecem hoje em dia. Então foram muito bem sucedidos nessa ocupação de espaço, como também aconteceu com os partidos. Pós-ditadura militar, na época da redemocratização, a partir de 85, né, mesmo com 20 anos de ditadura militar, depois que o regime acabou, explodiram vários, né, e apareceram, né, e tornaram legais vários partidos políticos que já desde 80 já estavam se formando, né, por causa da anistia dada aos exilados na ditadura. Então eles vieram formando partidos de esquerda, conseguiram ocupar totalmente o espaço na política, conseguiram ocupar o espaço nas universidades, conseguiram ocupar o espaço nas redações de jornais. Você pode ver lá, por exemplo, que o Dias Gomes e a Janete Cléris fazem um relato, até nesse livro aqui o Flávio Gordon demonstra, que eles se gabam de ter elaborado roteiros de novelas com uma temática socialista, que vieram moldando o imaginário da sociedade durante esse período. Então eu estou fazendo esse vídeo, mas para a gente relembrar essa história de como a esquerda chegou ao poder, porque hoje, né, o governo está encontrando muitas dificuldades para governar exatamente porque não tem uma militância de direita formada, não tem uma militância de direito em espaços, né, de influência, em centros universitários, em televisão principalmente, na mídia, em revistas, em impressos, e até mesmo dentro das igrejas tem muita dificuldade de ter, né, líderes que conseguem compreender essa história e orientar as pessoas dessa estratégia. Então eu sugiro aí que vocês procurem alguns cursos aí, né? Tem o curso Professor Olavo de Carvalho, tem o COF, curso de filosofia, que ele faz online. O Terça Livre também oferece cursos, tem o Instituto Borborema, que tem várias palestras, né, bem interessantes assim, com esse resgate histórico. Tem o Burk TV também, que é um canal muito bom, onde tem entrevistas e muitas palestras com pessoas, né, que estão, né, disseminando essas ideias, mas a gente ainda tem um déficit muito grande de ocupação de espaço e de gente capacitada para ocupar cargos públicos, né? Os deputados mesmo do PSL têm tido muita dificuldade de achar pessoas especializadas, capacitadas em entender a máquina pública. Então,
isso interfere diretamente na sua vida. Às vezes você pode achar que é só uma questão política, mas temas como ideologia de gênero, né, a disseminação da promiscuidade, né, essa subversão da cultura que no Brasil, que é maciçamente judaica cristã, está sendo engolida, né, foi e está sendo ainda engolida por essas pessoas que ocupam lugares de influência na sociedade e continuam doutrinando, né, e educando a nossa juventude para que sejam socialistas no futuro e se oponham contra os sistemas de justiça que tem se levantado nesse país. Então o governo tem encontrado muita dificuldade a respeito disso. O que mais me motivou a fazer o primeiro vídeo ontem sobre a CCJ, se você não assistiu pode assistir ainda, foi exatamente essa guerra que o Paulo Guedes enfrentou ontem, sem ter 10 ali ou 20 deputados do partido dele que pudessem fazer um confronto ideológico e defender realmente o ministro que teve que ali que rebater, né, inclusive foi muito bem sozinho, o tanto de acusações desonestas que ele sofreu, se saiu muito bem, mas poderia ter evitado esse desgaste se houvessem ali alguns mais deputados, né, mais pessoas que pudessem ajudá-lo a combater as mentiras que eles estavam sendo acusados. Então, esse vídeo é mais motivador mesmo, para que vocês abram mais canais, assim, entrem em partidos, né, façam jornalismo, façam cursos que permita a vocês, que nos permita, né, ocupar esse espaço na sociedade, para que a gente possa defender a cultura do país, que é maciçamente cristã, né, com origem no judaísmo, no cristianismo, no direito romano e na filosofia grega. Então é muito importante realmente a gente estudar e estar ciente e não perder essa estratégia de vista, porque senão esse governo tende a fracassar. Valeu!